Chegamos na nossa última aula, agora nós vamos falar sobre plano de desenvolvimento individual. Exatamente, a gente precisa desenvolver o nosso time e o nosso colaborador. E a melhor forma da gente fazer isso é a gente planejar esse desenvolvimento de forma individual. Então, gestor e gestora, você precisa saber quais são os pontos de melhoria. É um ponto de melhoria na comunicação, é um ponto de melhoria em horário, é um ponto de melhoria em postura, na forma de falar, na forma de relacionamento interpessoal. Quais são as habilidades que esse funcionário precisa desenvolver? Quais são os conhecimentos que ele precisa desenvolver? Quais são as atitudes que ele precisa desenvolver? E aí, quando você vai tendo pontos de controle com o teu funcionário, a cada 15 dias ou a cada um mês, de forma individual, e falar, Breno, olha só, a gente conversou na última reunião, e aqui eu tenho uma ata, né? Você vai ter um modelinho no anexo dessa aula. Breno, a gente conversou na última ata que você precisava melhorar esse ponto, esse ponto. Como é que está saindo, Breno? Qual que está sendo a sua dificuldade? E como que você está vendo? E como que está sendo? Quando você acompanha esse desenvolvimento, no longo prazo a gente vê, no curto, médio e longo prazo a gente começa a ver mudanças interessantes. Obviamente, essas mudanças vão refletir no resultado do nosso colaborador. Então, primeiro ponto, liste quais são os pontos de melhoria. Veja de que forma que você consegue apoiar o seu colaborador para poder alcançar esse ponto de melhoria. De repente, a dificuldade em casa, de repente é com o marido, com a esposa, de repente é uma conversa que você precisa ter com ele, entende? Por fim, entenda que estados emocionais, eles são essenciais, eles vão interferir na nossa produtividade. Avalie se o seu colaborador, obviamente a sua equipe, mas de forma individual, se o seu colaborador ele está conseguindo acessar o estado emocional correto para poder vender, ou se ele está sendo refém de estados emocionais que estão sendo gerados através de influências externas. Será que o clima organizacional não está interessante? Será que a forma como você está cobrando não está sendo interessante? Será que ele está tendo um problema em casa? Será que o cliente está assediando? Existem muitas variáveis que podem influenciar os estados emocionais. Você precisa entender quais são as influências que estão acontecendo e de que forma que você pode apoiar o seu colaborador para que ele acesse o melhor estado emocional. Se é fazer uma boa respiração, se concentrar na hora de entrar numa reunião ou antes de entrar numa reunião, ir no banheiro, falar algumas coisas olhando no olho, de frente para o espelho, se é respirar fundo, mentalizar que vai dar certo aquele negócio. Às vezes é uma vida um pouco mais complexa, o cliente é desafiador, é um negócio muito grande que você nunca fez. O vendedor pode se sentir em intimidade e você precisa entender como está sendo isso na mente do seu colaborador, ok? E por fim, o cérebro ele é movido por recompensas. Você precisa trazer clareza para o teu time, para o teu colaborador, quais são as recompensas por conta desse processo, em decorrência desse processo que ele vai ter caso ele se desenvolva. Se você desenvolver este ponto, você vai ter esses benefícios. Se você conseguir alcançar esse nível, você pode sair de vendedor júnior para sênior, sênior ou pleno, enfim, você precisa mostrar quais são os benefícios e as recompensas frutos desse desenvolvimento pessoal. É interessante demais você pensar em desenhar um plano de carreira. Ah, Breno, eu só tenho um vendedor, eu só tenho uma pessoa. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa de tecnologia e o meu ex-chefe ele falava assim, Brenão, quando a gente tiver grande, era eu, ele e mais um, só uma menina do financeiro. E a gente vendia para o governo. Ele falava, Brenão, quando a gente tiver grande, que você tiver com seu carro na garagem, tu vai ter tua sala, tu vai ter tua equipe. O que ele estava fazendo? Ele estava me gerando projeção de crescimento. Na época não tinha um organograma. Cara, vai ter um monte de gente, você vai pegar essa posição. Não tinha. Era nós três só, entende? Então, você precisa vender projeção de crescimento. O time ele só vai se engajar ou ele vai se tornar mais engajado quando ele vê projeção de crescimento. Se ele vê que ele vai ficar o resto da vida como vendedor ali ganhando R$ 2.000, algumas pessoas até aceitam, mas algumas elas têm sede de crescimento, beleza? Então é isso, te vejo na próxima aula, já sabe, faça o dever de casa, planeja, aproveite o material que tem em anexo e bora para a próxima aula. Até já!